fixar os seus olhos aí, nós vamos ler juntos, Lucas capítulo 22, a partir do verso 54, diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e junto se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Pedro, porém, disse: homem, não sou. Passada quase 1 hora, outro afirmava também, dizendo: este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Senhor, essa é a tua palavra confrontadora, palavra maravilhosa, palavra que nos instrui, que nos confronta e nos conforta, palavra que nos apresenta a eternidade e o nosso comportamento ainda no mundo presente. Nós o louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, essa maravilhosa noite, que é a de estarmos reunidos aqui em teu nome. Que a tua graça nos envolva a ponto de a sua palavra nos ser revelada conforme a tua vontade para nós. Toma-nos em tuas mãos e faça conforme o teu querer, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos queridos, o texto em questão é um texto alocado em um espaço de tempo muito significativo. Era o momento que Jesus havia sido preso, ali no Getsêmani, depois de ceiar, a última ceia com os discípulos. O Evangelho de João, ele é mais detalhista com relação a algumas coisas, e o Evangelho de João diz que Jesus cantou alguns cânticos com os discípulos e saiu para o Monte das Oliveiras, ali no Getsêmani. E estando ali no Getsêmani, nós conhecemos bem a história, né? Jesus então foi arrebatado pelas mãos dos romanos, na verdade dos soldados de Anás e Caifás, e levado para ter um julgamento completamente parcial. Aquele momento, na verdade, aquela hora, não era nem para Jesus ter sido preso e levado a julgamento. Era contra a lei dos judeus e principalmente dos romanos, alguém ser apresentado às autoridades assim à noite, para ser indagado, para ser sabatinado. Mas, como nós já sabemos o desfecho, e já sabemos o que deveria acontecer, dado as revelações veterotestamentárias, aqui a gente começa a observar a grandeza de Deus mais uma vez. E essa noite eu gostaria de falar nesse tema, apóstolo Pedro, a noite mais escura. E por quê a noite mais escura? Irmãos, o apóstolo Pedro passou por muitas coisas em sua vida, principalmente depois de ser cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes e sair dali pregando o Evangelho do Senhor. Logo em seguida ele foi preso na porta do templo chamado Formosa, depois ele foi pregar na casa de Cornélio, e ali até esse capítulo 10 aí mostra mais como Pedro atuava em Atos dos Apóstolos. Depois, a partir do 13, mostra um pouco mais de como Paulo vai ser usado pelo Senhor. Mas o fato é que nenhuma dessas perseguições que Pedro sofreu, ou ameaça de morte, era pior, ou foi pior do que esse momento na vida do apóstolo Pedro. Quem foi o apóstolo Pedro? Então nós vamos chegar no texto, mas antes contextualizemos, para compreender a profundidade disso aqui tudo, e a aplicação disso nas nossas vidas e para o nosso tempo também. O apóstolo Pedro, Cefas, ele era de Betsaida, ali da região da Galileia, pescador. Um pescador indouto, mas extremamente conhecedor. Todas as pessoas, a maioria dos homens que habitavam ali na região de Betsaida, de onde Pedro é natural, eles eram pescadores. Por isso, na passagem registrada em Mateus, que registra essa mesma passagem aqui, só que de uma forma um pouco diferenciada, né? Lembrando aos irmãos que foi Pedro quem deu o registro de todos os 4 evangelhos nessa passagem aqui. Todos esse argumento não, essa
Essa perícope aqui veio direto de Pedro, porque somente Pedro estava ali entre os discípulos. Então ele contou para Lucas. Lucas não foi um dos apóstolos de Cristo. Lucas foi alguém, era grego inclusive, e ele quem foi usado por Deus para poder escrever algumas coisas para Pedro e principalmente para Paulo. A maioria das cartas que Paulo escreveu foi Lucas quem escreveu. Atos dos Apóstolos também foi Lucas, mas ele não foi um dos apóstolos, mas foi tremendamente usado pelo Senhor. Aqui nós estamos percebendo um momento ímpar, mas antes disso aconteceram muitas coisas. O primeiro encontro de Jesus com Pedro, irmão de André, filho de João, ou Jonas, né? Por isso Simão Bar-Jonas, quando Jesus fala Simão Bar-Jonas, em Mateus capítulo 16, Bar-Jonas, Bar é filho, então Simão, filho de Jonas. O primeiro registro está aqui em Lucas capítulo 5, se você voltar, o primeiro registro na história, tá? Desse encontro aqui, está em Lucas capítulo 5, nós vamos ver como foi o encontro de Jesus com Pedro. O que Pedro estava fazendo aqui? Lucas capítulo 5, verso 1 diz assim: apertando uma multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixes, tão grande que as suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-lo. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase vieram a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Esse foi o primeiro encontro que o Simão Pedro teve aqui com Jesus, registrado, e já foi justamente no chamamento de Simão. Eu acho muito lindo esses aspectos do chamado dos homens da Bíblia, porque não existe absolutamente nenhum teor de convite, e nenhuma perspectiva também, ou nenhuma observação que se possa fazer de um conselho. Não, Jesus fala sempre no imperativo. Com Pedro não foi diferente. Ele falou com Pedro assim: de agora em diante você vai ser pescador de homens. Ele não perguntou para Pedro se Pedro queria, ele não estava sugerindo. O chamamento de Deus não é um convite, é uma convocação. Esse é um ponto principal, é um ponto importante que nós precisamos entender. Pedro, irmãos, um homem extremamente de posição forte, ele foi líder da primeira igreja cristã ali em Jerusalém, mas também ele já era líder dos apóstolos antes de Jesus ascender aos céus. Pedro era um homem de destaque mesmo, era aquele líder nato. Então, quando ele se posicionava, os demais se posicionavam com ele. Após a crucifixão de Cristo, eles procuraram Pedro para saber agora como seria. Pedro era esse homem. Pedro se posicionou diversas vezes, em várias oportunidades, com proeminência, com primazia, dando respostas às questões que outras pessoas estavam fazendo, aos questionamentos. Se você puder voltar novamente em Mateus, nós vamos ler o capítulo 16, para a gente começar a entender como Deus usou esse homem aqui, como ele foi tão usado pelo Senhor. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Depois que Jesus para ali com eles em Cesareia de Filipe, ali em Bânias, Jesus para e começa a conversar com ele perto das cavernas onde haviam ali alguns postes ídolos, ao templo para César, tinha ali o templo de Pânias, tinha ali o templo também de Artemis, e ali eles estavam cultuando. Jesus parou e fez alguns questionamentos assim: quem diz o povo que eu sou? E eles vão dizer: uns dizem que é Elias, outros dizem que é Eliseu, outros dizem que é um dos profetas, que é Moisés. E Jesus faz a pergunta no versículo 15 do capítulo 16 de Mateus. Ele pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ele está sempre à frente, irmãos, antes que os outros falassem alguma coisa, e Jesus vai dizer abaixo: ah, não foi carne nem sangue quem tu revelou isso, Simão Barjonas, de fato foi o Espírito de Deus que lhe revelou isso tudo. Aqui, se você virar a página, no capítulo 17 de Mateus, quando apresenta a transfiguração, no versículo 4, depois que aparecem ali Elias e Moisés, junto a Jesus no monte da transfiguração, é Pedro quem se posiciona mais uma vez. Olha aqui o versículo 4, Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. O Pedro tinha um pouco de dificuldade para entender as questões às vezes que eram espirituais. Aqui mesmo no capítulo 16, é revelado pelo Espírito Santo que Jesus era o Cristo, mas no mesmo capítulo 16, Pedro vai tentar impedir Jesus de cumprir o propósito que era morrer na cruz. Porque Jesus começa a falar assim: olha, é importante que o Filho do Homem seja preso e vai ser levado cativo, e aí ninguém vai tirar a vida dele, ele mesmo que vai doar a própria vida. E o Pedro fala: Senhor, o Senhor não pode fazer isso de jeito nenhum. E o Jesus fala assim com ele: arreda de Satanás, pois não cogitas as coisas do alto. O Pedro sempre abrupto, sempre à frente dos outros, e sempre com posicionamento espontâneo. E assim também foi no Evangelho de João. Se você pular algumas páginas aí no Evangelho de João, um outro momento extremamente importante na história, no capítulo 6, lá no versículo, lá embaixo no versículo 68, depois que Jesus multiplica os pães e tudo, as pessoas vão atrás de Jesus nessa passagem aqui, e Jesus fala assim: ah não, vocês estão querendo é pão, vocês não estão querendo não é nem um milagre, é pão, mas eu vos dou um pão que se você comer você não tem fome mais, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E muitos vão abandonar Jesus, eles vão dizer assim: ixi, duro esse discurso, não dá para poder seguir isso não. Aí o Jesus continua falando, e chega no verso 67, Jesus pergunta assim para os discípulos: então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, e para quem iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Ele continua dizendo: nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo Santo de Deus. Você percebe como que o Pedro, pelo menos em suas convicções, em sua profissão de fé, ele é extremamente enfático em professar a sua fé diante do Senhor e Salvador do universo. O Pedro está pronto para poder confessar para as pessoas, que é assim, aqui na passagem agora em questão, se você puder voltar no texto áureo dessa noite, aqui em Lucas capítulo 22, a partir do 54, o contexto é o seguinte: Jesus estava ali dentro do cenáculo com os irmãos, e ele vai ensinar muitas coisas. O Evangelho de João, a partir do capítulo 13, capítulo 14, é o diálogo de Jesus, é a conversa de Jesus, são os ensinamentos de Jesus aos discípulos naquele dia, naquela noite maravilhosa, mas também fatídica, se é que podemos dizer assim. Ele vai sair daquele cenáculo e vai se dirigir para poder orar. É essa passagem ali que ele vai falar assim: olha, fiquem aqui no Getsemane, né? Porque era costume dele ir para lá. Você vai perceber no contexto, vai dizer que era costume de Jesus subir as oliveiras, o Monte das Oliveiras, para poder ensinar e para poder orar. Ele pede para que os discípulos fiquem em uma distância, ele vai a um tiro de pedra, segundo as escrituras ali, cerca de 50 metros, e ele vai para lá orar. Ele volta 3 vezes e fala: gente, vocês estão dormindo? Não, realmente a carne é fraca, mas o espírito está preparado. Fiquem dispostos, se levantem. Mas a Bíblia diz que eles estavam cansados, porque estavam tristes, abatidos de espírito, é o que diz o texto. E de repente, irmãos, ouve-se um barulho, e vem chegando aqueles que prenderiam a Jesus. Jesus ali vai ser preso, é um ato, e quem vai estar no meio disso tudo aí? E quem vai cortar a orelha de Malco? O Pedro. Jesus: se queres, vamos desembainhar as espadas. Se você ler o contexto é isso, vamos desembainhar as espadas e vamos guerrear. E Jesus diz: não, Pedro, quem vive pela espada, Pedro, pela espada morrerá. Esse é o Pedro, irmão, é o Pedro que Jesus disse lá no capítulo 5 de Lucas, assim: olha, eu vou fazer de você um pescador de homem. Só que os dias foram maravilhosos. Jesus junta 70 e comissiona os 70. Jesus senta ali no Monte das Oliveiras e ensina o sermão da montanha. Ele prega o sermão mais importante da história do cristianismo.
E Pedro vendo aquilo tudo, Pedro viu aquele homem descer por cima do telhado e ser curado ali, o paralítico. Pedro estava junto também quando Jesus foi transfigurado. Pedro ficou sabendo do homem, daquele paralítico na beira do tanque de Betesda, o cego de Jericó. Ele viu como Jesus pregou de forma maravilhosa, a fim de converter o coração de Zaqueu. Pedro estava presente nisso tudo, irmãos, como nós também estamos. Mas existiu uma noite mais escura na vida do Pedro. E foi aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Perceba o versículo 54 do capítulo 22. Então, prendendo, o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Seguir de longe é complicado, mas é melhor seguir de longe do que não seguir. Se você perceber aqui, todos, em Mateus, o Evangelho de Mateus nos relata que todos fugiram, todos foram embora. Pedro ficou, ele correu também, mas de longe ele estava seguindo Jesus. Mas existem perigos em seguir Jesus de longe, irmãos. Existem perigos em estar distante do nosso Senhor, de um relacionamento com Ele. Porque, irmãos, se você voltar aqui um pouquinho, você vai ver quando Pedro foi avisado aqui, no versículo 31, aqui do capítulo 22 mesmo, está dizendo assim: Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Esse é o Pedro, o Pedrão, aquele Pedro animadão. Você imagina o Pedro, aquele homem grosseirão e tudo, mas homem de verdade. Eu vou morrer com o Senhor. Eu posso ser preso com o Senhor, mas eu posso morrer com o Senhor. Eu estou disposto a fazer isso. E não pensamos assim? Quantos de nós já não refletimos sobre isso e pensamos em possíveis perseguições futuras, mas não vamos pensar sobre a perseguição, vamos pensar sobre os dias em que estamos vivendo agora. Se para nós também não vem a noite escura da alma, ou as noites mais escuras de nossas vidas. Foi isso que Pedro ia começar a viver. O interessante é que nessa fala aqui, no versículo 32, diz assim que quando te converteres, depois de tudo o que Pedro viu, Jesus fala assim com ele: quando você converter, você apacenta os seus irmãos, você cuida dos seus irmãos. Jesus já havia decidido, já era decretado que Pedro seria pastor de todos eles, que Pedro iria liderar todos eles. Foi Jesus quem chamou Pedro, foi Jesus quem escolheu Pedro, não foi Pedro quem escolheu seguir a Jesus. Mesmo assim, é possível que essas coisas aconteçam. Mesmo assim, é possível que... Graças a Deus. Mesmo assim é possível que essas coisas aconteçam, essas dificuldades. Nós vivemos um período da história, na verdade em toda a história da humanidade, existiram pessoas, os chamados heróis da igreja cristã, em toda a extensão da história da igreja, irmãos, vieram homens que, se nós falarmos sobre eles, nós nos sentiremos constrangidos, mas todos eles tiveram uma noite escura de suas vidas também. Eu creio que Jesus, que o nosso Senhor, Ele permitiu essas coisas ficarem escritas para nos lembrar também de que mesmo Ele tendo nos chamado, mesmo nós estando no caminho, nós passaremos por momentos de fraqueza. Isso pode acontecer e talvez esteja acontecendo com você, talvez esteja acontecendo com você que nos assiste de sua casa. Preste atenção que o Pedro seguia Jesus de longe, ele tinha medo. Foi um momento em que, mesmo tendo visto tudo aquilo, aí a gente pode lembrar até de Elias, que depois de ver o fogo descer do céu, depois de ser alimentado por um corvo, depois de ver o azeite multiplicar na botija da viúva, ele teve medo da ameaça de uma mulher. Não foi diferente com Pedro. Fala no versículo 55 assim: quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Quando a gente está andando muito longe de Jesus, a gente assenta no meio de quem a gente não deve estar. A gente começa a frequentar lugares que nós não deveríamos frequentar, e conversar com pessoas e ouvir conselhos que não era para a gente estar ouvindo. Portanto, preste atenção, ninguém deixa de seguir a Jesus de uma hora para outra, a gente vai distanciando. Obviamente não é o caso de Pedro, eu estou abrindo um parêntese aqui.
Mas quando nos distanciamos do Senhor e começamos a segui-lo de longe, só observá-lo de longe, a gente começa a reunir com pessoas que não vão nos apresentar a glória de Deus. Esse é um problema. Podem ser boas pessoas, podem ser pessoas legais, podem ser pessoas inteligentes, ou não importa, humildes, seja como for, mas se não tem a palavra de vida eterna dentro de si, são pessoas que não nos darão os conselhos que nós precisamos ouvir. Pedro estava longe, e agora ele se assenta. Aqui olha, no versículo 56 diz assim, uma criada vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse, este homem estava com ele. Irmãos, o texto grego, ele é muito rico. O texto grego não fala uma criada, fala uma criadazinha. Uma pequena criada, pode ter a conotação de uma menina nova, o que deveria ser difícil por causa do horário que estava acontecendo isso aqui, ou alguém de um posicionamento muito inferior na casa de Anás, na casa do sumo sacerdote. Por que isso tem importância? Porque quem estava aqui falando com Pedro, não era o Herodes, não era César, nenhum dos Césares. Quem estava falando com ele aqui não era Pôncio Pilatos, não era nem a guarda pretoriana, a guarda romana, não. Quem estava falando com Pedro, que trouxe medo para o Pedro, foi uma criadazinha. Foi alguém, não é alguém assim, segundo a linguagem grega, é alguém que não deveria colocar medo em Pedro. Pedro se acovardou naquele momento por alguém que sequer o ameaçou. Essa menina não falou assim, eu vou contar para todo mundo, eu vou espalhar para todo mundo o que está acontecendo, eu vou dedurar você. Não, ela só falou assim, você andou com ele, só que ele estava com tanto medo, ele estava com tanto receio, mas talvez o medo de Pedro não fosse de ser preso, de morrer, mas o que iria acontecer com os amigos dele depois. Porque se ele tivesse medo de morrer, ele não teria sacado a espada junto dos soldados romanos. O medo dele foi, quem vai cuidar do pessoal? Eu vou assistir de longe, eu vou ver o que possa vir a acontecer. Não seria assim nas nossas vidas às vezes, irmãos? Nesse período de pandemia, o tempo em que nós ficamos em casa, como é que foi a sua aproximação, o seu relacionamento para com o Senhor? Há quanto tempo você confessou a Jesus? E como é que está sendo isso? Você está caminhando de longe? Porque assim, irmãos, isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Pedro, irmãos, era aqui na terra como se fosse o braço direito, era o mais presente, era o mais íntimo dos amigos, Pedro, Tiago e João, mas o Pedro estava ali, foi ele que Jesus chamou para liderar, e mesmo como líder, ele tropeça nessa noite escura. Isso é para a gente poder parar essa noite e pensar, porque toda vez que a gente tropeça, a gente não quer mais servir ao Senhor, a gente acha que é indigno, e de fato, nós precisamos ter alguns concertos antes de retornarmos, mas preste atenção aqui, o que estava afrontando Pedro? Uma criadazinha. Este homem estava com ele, ele porém negou dizendo, mulher, eu não conheço. Você quer ver uma linguagem mais interessante nesse primeiro aqui de Pedro? Volta em Mateus, por gentileza. Mateus 26, a forma com que é colocado aqui é muito interessante. (69) 26, 69 em diante diz assim, aqui é a passagem que Mateus, é a perspectiva de Mateus, olha só, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada, e lhe disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Às vezes a tradução do grego direto para o português, é um pouco mais complicado, na verdade do grego para o latim, do latim para o português, ou do latim para o inglês, depois português, é um pouco mais complicado da gente conseguir chegar na expressão como nós temos no dia a dia das nossas vidas. Essa expressão que fala assim, eu não sei o que você está falando, é o mesmo que dizer assim, não estou entendendo nada que você está dizendo, não tem nada a ver com isso. Pedro, ele foi sutil em dizer que não era um seguidor de Jesus. Com sutileza, às vezes, nós manifestamos a nossa incredulidade ou a nossa covardia nos lugares por onde andamos. Talvez você já negou na escola, talvez você já negou na faculdade, talvez alguém já olhou, porque, irmão, uma coisa é certa, quando a gente serve a Jesus, as pessoas percebem. Você pode até estar seguindo de longe, você pode estar no meio de uma balada, você pode ser no meio dos amigos, alguém vai dizer, você frequenta igreja?
Você tem um jeito diferente, você anda com Jesus. E o Pedro, de forma sutil, ele vai dizer assim: não estou entendendo o que você está falando, eu não sei de nada. Depois o Pedro vai ser visto em outro lugar. Não é assim nas nossas vidas, irmãos? Como é que tem sido a nossa vida diante do Senhor? Nós temos negado realmente a nossa fé, nós temos negado a Cristo Jesus, às vezes de forma sutil, porque a negação de Pedro vem de forma progressiva. Se você ler Mateus, primeiro ele nega, de forma sutil. Depois a segunda negação de Pedro, ele já vai negar com juramento. E depois a terceira vez que ele nega praguejando. Dado a situação que a pessoa está, por medo de ser reconhecido como servo do Senhor. Dentro de sua casa, na sua faculdade, no local de trabalho, e às vezes segue a Jesus à distância. Mas o problema de seguir Jesus à distância é que uma hora ou outra vai ser provada a sua fé, e aí o problema é que nós não estamos enraigados. E nós vamos acabar negando. Nós vamos acabar negando a nossa fé no Senhor dos Senhores. Às vezes negamos em rede social. Às vezes nas suas conversas de WhatsApp. Eu não estou falando negar apenas de forma direta, eu não sirvo a Jesus, não. Quando você nega que é casado, você está negando o Senhor da sua vida. E por que essa noite é uma noite tão escura na vida de Pedro? Por que esse negócio do Pedro negar a Jesus vai gerar tanto constrangimento para ele no final? Mateus capítulo 10, versículo 33 na verdade, é a explicação do porquê que nós não podemos negar a Jesus. Mateus 10, 33, olha o que diz: mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então o Pedro estava ali, ouvindo esse ensinamento de Jesus, e agora, sem se lembrar desses ensinamentos, ele está negando a Jesus. Quantas vezes na nossa caminhada nós nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus e cometemos atrocidades pecaminosas contra o Senhor das nossas vidas, irmãos? Nós estamos caminhando para os últimos dias, nós estamos caminhando nos últimos dias, melhor dizendo. Nunca a nossa fé será tão provada como a partir de agora. Nunca será tão colocada à prova o nosso estilo de vida. Você que namora, na sua santidade no seu relacionamento de namoro. Você que é casado, também um casamento sem mácula no seu leito matrimonial. Você que é pai, você que é filho, todos nós agora vamos expressar diante dos homens a fé que professamos, se cremos ou não em Cristo e se somos ou não seus discípulos, irmãos. O seu namoro diz se você é discípulo de Jesus. Não é você ir à igreja que vai dizer. Você vir à igreja é para congregar, é para cultuar, irmão. O discipulado é apresentado lá fora. O discípulo de Jesus é no seu namoro, é nos seus negócios. Como é que está indo os seus negócios? É muito comum a gente estar visitando lugares, às vezes eu passo em lojas, passo em estacionamentos, posto de gasolina, sempre chega alguém e fala assim: paz do Senhor, pastor. A gente precisa ter sabedoria em todos os lugares que a gente estiver, não porque alguém pode nos reconhecer, mas principalmente porque os olhos de Deus estão por sobre a terra, sobre os justos e os injustos. Ele sonda tudo, Ele sabe de tudo. Então, irmão, Deus sabe o site que você navega, Ele sabe o tipo de conversa que você tem, quanto tempo você gasta nas redes sociais, Ele sabe tudo. E na nossa vida prática cotidiana também é exposto quem nós somos. Dentro da nossa casa, quando nos relacionamos com os nossos pais, o tipo de rebeldia, a forma com a qual nos relacionamos, amorosa ou não, com os nossos genitores, com os nossos cônjuges, com a nossa prole, com os nossos filhos. Está na hora de nós ensinarmos os nossos filhos a conduta cristã correta, irmãos. Está na hora de mostrar para eles que não existe outro caminho. Perceba as coisas que estão acontecendo fora da nossa nação e na nossa nação, todas as questões políticas, todos os problemas que nós estamos enfrentando, econômico, moral, ético. E é um momento que as pessoas vão sentar perto de nós, olhar nos nossos olhos, porque a criada, vendo-o sentado ao fogo, fixou os olhos nele. Você imagina a mulher olhando bem para ele assim, falando assim: você também é dele, hein? Rapaz, eu te vi com ele aquele dia lá. E ele vai dizer, ele negou dizendo: mulher, não o conheço. Há algumas horas o Pedro estava dizendo assim: eu vou morrer pelo Senhor, eu vou ser preso com o Senhor, ou eu vou morrer pelo Senhor e com o Senhor, mas eu não vou te largar.
Só que essa arrogância de Pedro agora está caindo aqui, nesse momento. Mas ele está ali. Uma coisa é certa, irmãos, por mais que você tente negar quem é o seu Senhor, você nunca consegue se desvencilhar da responsabilidade de ser um cristão. Por mais distante que você esteja da presença dEle, Ele está perto de você. Por mais tempo que tenha que você abandonou a congregação, abandonou a fé cristã, os seus trejeitos, a sua linguagem ainda continua sendo de um cristão e está sendo denunciada essa noite para você. Você que está ouvindo essa palavra, está sentindo a pressão de ser um cristão, porque, irmão, aquele que Deus elegeu, acabou, não tem volta, não dá para deixar de ser cristão, dá para poder apaziguar na fé, dá para poder parar, dá para poder reduzir e seguir de longe, mas mesmo seguindo de longe, reconhecerão quem você é, não tem como fugir. Se construir a sua casa no mais profundo abismo, ali Ele estará. Se for no mais alto monte, ali Ele estará. Nos lugares por onde você passar, as pessoas vão sempre dizer, e olha, irmão, você pode estar até afastado da presença do Senhor, talvez você que assiste, você que está aqui essa noite, mas eu tenho certeza que na sua faculdade, no seu local de trabalho, vira e mexe, alguém procura você para dar um conselho, para pedir um conselho, melhor dizendo. Porque mesmo com toda a sua loucura, ou a loucura que você decidiu viver agora, as pessoas ainda veem em você um servo de Cristo. Mesmo ele dizendo aqui que não, irmãos, na frente, em Mateus a gente leu lá que ele disse para todo mundo, eu não sou. Mesmo assim eles continuam, versículo 58. Um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Pedro, porém, disse, homem, não sou. Pela segunda vez agora, Pedro está negando a sua fé. Irmãos, essa é a noite escura na vida de Pedro. Deixar de dar um conselho bíblico para poder falar aquilo que eu acho, é o mesmo que negar a sabedoria eterna de Deus. Amigos e irmãos, essa noite, o Senhor está nos chamando a uma responsabilidade. A de assumirmos a nossa identidade verdadeira como cristãos nos tempos difíceis que estão por vir. Há alguns dias, na verdade, na semana passada, há menos de uma semana, eu recebi uma mensagem de um amigo, está no meu celular, inclusive, lá eu posso até mostrar para vocês. Ele é extremamente influente no meio econômico e político. Ele falou assim, ele está afastado dos caminhos do Senhor. Ele é pós-graduado em muita coisa, versado em questões de história, antropologia, filosofia, e ele me mandou falando assim, pastor Maxwell, beleza? Eu falei, beleza. Prepare a sua igreja para o que está para acontecer no Brasil. Prepare o povo para continuarem firmes na fé, porque coisas difíceis, dias difíceis estão por vir sobre o Brasil. E é claro que nós, como cristãos, entendemos, eu disse isso a ele, é o que nós temos feito desde que iniciamos, há 6 anos atrás, preparar o povo para a volta de Jesus, e para esses tempos difíceis. Vai chegar um momento dentro das escolas que os nossos filhos serão questionados. Eu vou relembrar aqui uma coisa que eu disse há pouco tempo, conversando com alguns pais, eles disseram assim para mim, estou tirando meu filho da escola, vou colocar em outra escola. Eu falei, por quê? Porque na sala dele tem crianças com trejeitos homossexuais, tem uma ideologia desse jeito e desse jeito. Eu falei, você vai pôr ele na outra escola? Sim, vou colocar na outra escola por isso. Falei, e quem vai ser luz na sala dele? Nós já temos que preparar os nossos filhos para isso, não é tirá-los do meio, é prepará-los para estar no meio, não no meio como um deles, mas no meio para ser luz. Se tirarmos os cristãos desse mundo, o que sobra? É ensinar os nossos filhos. A minha filha está radiante, semana que vem ela volta para a escola presencial, ela está contando as horas, contando os minutos, ela está doida para voltar, e eu já estou ensinando para ela que vai ser uma escola diferente, não porque ela mudou de escola, mas vai ser um lugar, serão coleguinhas diferentes, ela vai ter que aprender a lidar com isso. Eu tenho ensinado isso para ela, irmãos. Eu estou preparando a minha filha para ela voltar para o 2º ano, que ela está no 2º ano, e daqui a pouco ela está na faculdade, e eu tenho que preparar os meus filhos para que eles sejam cristãos aonde eles estiverem. Eu não posso tirá-los do meio. Existem momentos, como foi na vida de Pedro, em que nós nos acovardamos, mas a palavra dessa noite não é para dizer para você que está tudo acabado, é para dizer para você que existe possibilidade de recomeçar.
A segunda vez que Pedro nega, ele vai dizer, um pouco depois, ele vai dizer isso: passado quase 1 hora, outro afirma, também este verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. O evangelho de Mateus fala assim, que Pedro levantou e foi até o alpendre. O alpendre é o hall de entrada e também de saída. Pedro talvez estava querendo ir embora, ele saiu de perto do chão e saindo devagar: deixa eu ir tirando o meu time de campo aqui, porque o negócio vai acabar ficando feio. 1 hora depois, outra pessoa olha para Pedro e fala assim: rapaz, estou te reconhecendo, você é um deles. Irmãos, não adianta tentar fugir. Se você já confessou Jesus como Senhor, é hora de você assumir essa identidade. O Pedro vai dizer assim: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Jesus havia dito aqui, algumas passagens antes, alguns versículos antes, Pedro, aonde lemos ali, Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. A palavra de Jesus vai se cumprir aqui, nesse exato momento. O Pedro então, olha que interessante o versículo 61, o Jesus sabia exatamente onde ele estava. Olha, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Irmãos, o olhar de Jesus nos alcança aonde estivermos. Você imagina, porque Jesus já havia sido espancado até chegar à casa de Anás e Caifás. Você imagina, o Pedro estava ali do lado de fora, porque tinha uma fogueira, e Jesus estava um pouco mais distante, não se sabe exatamente o lugar, mas exatamente ao cantar do galo, Jesus olhou e alcançou Pedro com um olhar. É aí que está a situação. Por pior que seja, Jesus não olhou acusando Pedro, tipo assim: viu, eu não te falei? Não falei que você ia me negar? Não, o Jesus só estava lembrando de que a palavra dele não pode ser frustrada. A reação de Pedro é uma reação a qual nós precisamos ter essa noite. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. O Pedro compartilhou o que aconteceu com outras pessoas, porque está registrado aqui. O Pedro fugiu para chorar e se arrepender, porque tinha negado o mestre da vida dele, aquele pelo qual ele viu acontecerem vários milagres. Eu não sei qual é a situação da sua vida hoje, irmãos, mas a solução não é tirar a sua vida. Quem tira a vida é quem tem remorso. Quem peca contra Deus e tira a vida ou desiste, é tipo Judas, que traiu a Jesus e foi por si mesmo e se enforcou. Mas o Pedro, ele foi chorar amargamente, ele foi se arrepender daquilo que havia acontecido. Em nossas vidas também existirão, ou estão existindo, de alguns, uma noite mais escura, irmãos, que é a noite que nós abandonamos a Jesus. Como é que as pessoas conseguem viver sem Jesus? É exatamente por isso que Pedro está chorando. No momento de crise, no momento de pressão, Pedro se esqueceu de tudo o que ele já havia visto. Ele havia se esquecido até da profecia de Jesus, que ele o iria negar. Ele havia se esquecido tanto, que fala aqui assim, olha, virando-se o Senhor olhou para Pedro e ele lembrou-se. Ele não estava nem pensando nisso, dado a euforia do momento. E vê se o mundo não nos pressiona a vivermos assim, de forma eufórica. Perceba se o mundo não nos mostra uma velocidade tão rápida, um frenesi, para que possamos existir nesse mundo. É uma correria para lá, uma correria para cá, o que não nos permite lembrar da palavra que Deus já nos deu. Para você que está aqui nessa noite, irmão, e que sempre tem pessoas que falam: pastor, eu tenho um chamado desde o ventre da minha mãe. Já colocavam a mão na barriga da minha mãe e diziam: esse aqui vai ser um pastor, esse aqui vai ser um missionário. Quantos dos que estão aqui que já conversaram comigo dizendo assim: eu sei que eu tenho um chamado, mas de repente a noite escura chegou para ele, a noite de seguir Jesus de longe, a noite de negar que conhece Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para você: essa noite está acabando hoje na sua vida, não dá mais para continuar nela. Está na hora de lembrar do chamado de Jesus. Está na hora de lembrar de novo do que Jesus havia dito. Às vezes, irmãos, na vida de alguns de nós, é necessário passarmos por esse tipo de situação que você está passando, que eu talvez esteja passando, para que a nossa arrogância caia. Às vezes nos achamos tão superiores aos demais, nos achamos mais santos, mais dignos.
Tem pessoas que se acham tão maiores que as outras, que creem que podem cobrir outros espiritualmente. Creem que porque jejua mais que o outro, porque ora mais que o outro, se torna o filho preferido de Deus. Porque jejua, faz 21 dias, sei lá, de Daniel, não sei, anda a pé, não sei para onde aí. Porque fazer 21 dias de Daniel e subir a escadaria da 7 de joelho não tem diferença nenhuma. E de repente, isso tudo aqui, às vezes é necessário a gente cair numa espiral, para poder reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer, e nos lembrarmos da pregação, ou da palavra, daquele que foi o homem segundo Jesus, mais importante que pisou sobre a terra, que foi João Batista. Importa que eu diminua, para que ele cresça em mim. O que está acontecendo com Pedro aqui, não é que Jesus desejou que ele passasse por isso, porque Jesus, vou mostrar para ele uma lição, não, Jesus o estava preparando para ser o pastor, o primeiro pastor da primeira igreja cristã que existiu no mundo, em Jerusalém. Todos nós precisamos passar pelo dia mais escuro, para que possamos enxergar de novo a luz em nossas vidas. Está na hora de nos lembrarmos do chamado, irmãos. Nós estamos vivendo um mundo escuro. Cristãos que estão se afastando da verdade, que estão cambaleando para a direita ou às vezes para a esquerda. Pessoas que estão caminhando distante, sabe aquelas pessoas que visitam a igreja de vez em quando, que frequentam, de vez em quando ora, de vez em quando lê a Bíblia, de repente se assenta na roda das pessoas ali em volta da fogueira e ouve alguém dizendo assim. Sentar na roda das pessoas, vai ter sempre alguém que vai lembrar você quem você é. Sempre. Nós trabalhamos juntos, meu cunhado está aqui, nós trabalhamos juntos na Fiat. Eu me lembro de um pastor que trabalhava com a gente. Ele era a vergonha da linha. Ele era o pastor mais descrente que eu já tinha conhecido. E na hora das orações, ele sempre queria dar uma palavra, ele sempre queria fazer uma oração especial, de forma que os trabalhadores diziam assim: se é para ser crente igual esse camarada aí, eu estou fora. Mas só que isso daí não... Um dia ele chegou e ele abandonou a família dele, ele deixou tudo para poder viver as aventuras da vida, e toda vez que ele ia sentar comigo para almoçar, ou para poder pedir algum conselho, eu falava: rapaz, você tem um chamado, está na hora de voltar. Depois que eu saí da empresa, ele me procurou, e nós nos assentamos, eu falei: Deus vai restaurar a sua vida quando você reconhecer a sua identidade. Ele voltou para a família dele, ele voltou para a congregação, e ele voltou a pastorear, e a vida dele começou a caminhar de novo diante da presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? É necessário às vezes passarmos por esse tempo aqui, e os improváveis, as pessoas mais improváveis, talvez nem vai ser dentro da igreja que você vai receber a revelação de quem você é, ou que vão trazer de volta à sua memória qual a sua identidade. Você é cristão e não tem como fugir, as pessoas veem isso em você, só você que não consegue ver isso, irmão. Agora nós vamos ver Jesus sendo morto, vai ser crucificado, vai ser morto, e o Pedro vai entrar numa neura bem complicada, e de repente no capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus vai aparecer na margem do mar de Genezaré, como da primeira vez que Pedro havia sido confrontado por Jesus, ou o primeiro encontro que ele teve, quando nós vemos aqui Lucas capítulo 5, agora ele vai ter mais um encontro no capítulo 21 de Mateus. Ele vai pescar, vai remontar o cenário do primeiro encontro. Ele vai estar pescando, Jesus chega na penumbra do dia, começando ali o dia a raiar. Ele pergunta: você tem alguma coisa aí para comer? Ele fala: não pegamos nada, então joga a rede do outro lado. Na hora que ele fala isso, eles puxam muito peixe. O João fala assim: Simão é um mestre. O Simão se joga na água na frente de todo mundo, porque ele era muito afoito, e vai nadando, e chega até Jesus, fica meio assim. Jesus já tem uma fogueirinha na praia com um peixe lá, traz mais peixe aí, eles levam um peixe, colocam lá. Jesus senta, tá Jesus, os discípulos, a Bíblia diz que ninguém ousa perguntar se era ele, porque todos sabiam que era ele. E ele olha assim para Simão Pedro e fala assim: Simão, tu me amas mais do que esses? Irmãos, essa pergunta veio para poder pegar o coração do Pedro, porque quando Pedro falou assim: eu vou morrer com o Senhor, antes de Pedro falar que ia morrer, Jesus falou assim: o Filho do Homem vai ser preso, e todos os seus discípulos vão abandonar, eu vou ficar sozinho, vocês vão me deixar. O Pedro falou assim: eu vou morrer com o Senhor. É o mesmo que dizer assim: eu sou melhor do que eles. Agora Jesus pergunta: tu me amas mais do que eles?
Aí vem aquele confronto, Pedro lembra lá, agora ele vai me destruir. Pergunta 3 vezes e Jesus fala assim com ele: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que mesmo nós que enfrentamos essas noites mais escuras, Jesus não está nos condenando. Jesus deixou Pedro passar por aquilo, e agora, além de dar para Pedro uma vara para ele pescar, se tornar pescador de homens, ele dá também um cajado para ele pastorear. Agora, além de missionário, Pedro, você também é um pastor. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que isso quer dizer? É impossível fugir do propósito de Deus. Por pior que estejam sendo os seus dias distante do Senhor, o Senhor está te chamando de volta para a presença dEle. O Senhor está te chamando para perto. Pedro, é muito lindo, porque na margem do Genezaré, no capítulo 21 do João, o Jesus, depois que ele fala com Pedro assim, Pedro responde: tu sabes que eu te amo, e na terceira vez ele entristece. Jesus levanta e fala assim: segue-me. Ou seja, vamos dar uma volta na praia. Agora, Pedro, eu não vou andando na frente e você vai atrás olhando de longe, não. Vem do meu lado. Vem caminhar comigo. Mas por que, Senhor? Porque aquele dia você chorou amargamente, se arrependeu, chegou a ponto de confessar para outras pessoas o que você fez, porque está registrado. Se Jesus nos vê andando de longe, Ele não nos empurra para o precipício, Ele nos traz de volta para o esconderijo do Altíssimo, irmãos. E é noite de retornarmos aos basilares da nossa fé. Não adianta, irmão, não existe vida plena para aquele que é chamado pelo Senhor fora do propósito de Deus. Você pode até tentar, você pode negar quem você é, o quanto você quiser, mas essa noite o galo está cantando para você, e está lembrando que chega, está na hora de retomar a sua vida com o Senhor, está na hora de voltar, porque o Senhor está congregando toda a sua igreja sobre a face da terra. O Senhor está preparando aqueles que têm um chamado para poder anunciar que Ele está voltando, porque a igreja de Cristo é a trombeta que anuncia a sua vinda. A igreja de Cristo é o sorriso que Deus dá sobre a face da terra, dizendo ao mundo que existe misericórdia, que existe salvação, que existe sim, tudo aquilo que nós precisamos está nele. A igreja, irmãos, ela deve ser luz e ela deve ser percebida. Por pior que nós andemos nas nossas vidas, não importa, por pior que a igreja seja, ela está construída sobre a pedra angular, a pedra de esquina, e ela não pode ser destruída. Não há possibilidade de fugirmos do que Deus nos chamou para fazer, e principalmente de quem Ele nos chamou para ser. Nós somos dele, irmãos, e Ele é nosso. A nossa missão não é árdua, é prazerosa, porque é um fardo que não é pecado, é o que Ele colocou sobre nós, suave e leve, e dele nós estamos aprendendo, porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele é bom mestre. Irmãos amados, rendam-se ao Senhor essa noite, rendam-se ao propósito de Deus para a vida da sua própria igreja. Não resista à vontade de Deus, não resista à presença de Deus, renda-se ao chamado de Deus para a santidade, renda-se ao olhar de Deus, que não é acusatório, é um olhar de misericórdia. Jesus já havia dito para Pedro, como Ele também deve ter dito para você: quando você se converter, você vai e apacenta as minhas ovelhas, viu? O Pedro não perdeu a moral nenhuma com os amigos, não perdeu. Percebe que eles vão continuar seguindo Pedro. Chega na beira do mar de Genezaré, a pessoa: eu vou pescar, nós também vamos. Chega no dia de Pentecoste, Pedro se coloca de pé, e a Bíblia diz que os outros 11 também se colocam de pé com ele. Pedro se tornou líder, e todos perceberam o seguinte: agora não é mais o Pedro. Caiu a autossuficiência do Pedro. A noite mais escura de Pedro fez cair tudo aquilo que Pedro pensava que poderia fazer sem Cristo.
As noites escuras de nossas vidas são para que nós nos lembremos de que em nós não há salvação, em nós não há plenitude, que nós sem Ele não podemos e não somos nada, por mais que pensemos ser. Então rendamos-nos ao Senhor e voltemos a caminhar com Ele. Não há mais tempo para pensarmos que na força do nosso braço conseguiremos alguma coisa. O galo já cantou. É tempo de chorar e de arrepender. Chorem os ministros de Deus e os sacerdotes do Senhor. Está na hora da gente rasgar os corações e não mais as vestes diante do Senhor. Eu creio ser tempo de arrependimento, que é arrependimento, é um sinal da mudança de comportamento, é um sinal do avivamento, do despertamento. Ser despertado em Cristo não é ser munido de poder em primeiro lugar, mas é ser cheio de arrependimento. Quando o Isaías se deparou com a presença manifesta do Senhor, quando foi arrebatado nos dias da morte do rei, ele disse assim que os olhos dele viram ao Senhor, e a palavra diz que ele disse assim: ai de mim que vou perecer, pois sou homem impuro, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Isaías confessou o pecado dele. Um anjo pegou uma tenaz, pegou uma brasa e tocou e falou: fica tranquilo, dá para você ficar aqui. Se deparar com a glória e a majestade de Deus, o que mais nos faz acontecer é dobrarmos os joelhos e reconhecermos a nossa pecaminosidade. E aí então seremos cheios da ousadia que vem do Espírito Santo de Deus, para fazermos tudo conforme o Senhor nos chama para fazer. Você precisa estudar, trabalhar, você precisa educar os seus filhos, você precisa se casar, você precisa e vai fazer isso tudo, mas tem que ser tudo para a glória de Deus. Está na hora de mudar os seus negócios, deixar aquilo que não é santo, aquilo que é errado, está na hora de deixar de fazer. Sabe que eu pude ver durante esse tempo da pandemia, quantas pessoas que não precisam, mesmo sendo cristãs, que fizeram uso do auxílio emergencial. Nós acusamos os políticos, mas replicamos o que eles fazem. Nós fazemos coisas, se a pessoa dá um troco a mais para a gente, às vezes fala: opa, é o Senhor quem está me abençoando, ô Senhor, obrigado, viu? Não é não. É o diabo que está tentando dizer assim aí, ao seu santo. Essas coisas que a gente pensa que é pequena, irmão, para pensar. O tempo todo o Senhor está com a gente, irmãos, Ele não nos abandona. Então cada erro que cometemos, Ele também está perto. Não é possível que a gente não sente vergonha. A gente só quer sentir a presença de Deus quando tem fogo. Só que eu não entendo porque esse fogo que a Bíblia fala que Deus não é fogo de glória, é fogo consumidor, é fogo de juízo. A gente só quer sentir a presença de Deus no é bom, é maravilhoso, mas Ele também está presente quando você está naquele site indevido. Ele também está presente quando você está flertando com a mulher do seu amigo, quando você está sonegando impostos, quando você está xingando palavrão no trânsito. Ele também está presente nesses momentos, irmãos, mas não para nos condenar, para nos lembrar que nós somos dele, e que essas coisas não nos pertencem e não devem fazer parte da nossa cultura de vida. Está na hora de nós, assim como Pedro, chorarmos amargamente por termos negado a Jesus tanto tempo e nos entregarmos, nos rendermos a Ele. Erguer as mãos é sinal de rendição. Quando a gente diz levante suas mãos, não é para adorar, não, erguer as mãos é dizer eu me rendo. Não é assim que os policiais fazem quando abordam um meliante? Mãos para cima. Ok, eu me rendo. Chegar diante do Senhor e levantar as mãos é dizer: eu me rendo. Faz o teu querer. Faz o que o Senhor quiser. A gente tem medo de dizer: faz o que o Senhor quiser. Por isso que a gente pede o que a gente quer. Porque se a gente pedir o que a gente quer, a gente vai ter esposa, marido, filhos, carro, casa, ministério próspero. Mas se a gente pedir o que Ele faz, o que o Senhor quiser, Ele vai nos dar a cruz. Pois aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Mas essa noite é noite de dizer: faz o teu querer. Fique de pé no seu lugar, por favor.
É noite de reconciliação, de retomada ministerial. É noite de voltar a sonhar. Sabe aquele sonho que a gente tinha